Alexandre Nero entre o sucesso e o fracasso. Nunca conheci alguém que tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Kiko Loureiro, a guitarra brasileira no topo do metal. Achou esse som muito pesado? Não tem problema. Aqui no Metrópolis você também vai passear pelo universo de Cartola. Oi, boa noite. São Paulo está tomada pela poesia de Cartola. Além do musical em cartaz na cidade, Angenor de Oliveira, esse era o nome dele, poeta e sambista, é a mais recente ocupação do Itaú Cultural. Tem fotos, manuscritos, depoimentos e muita música, contando a trajetória do artista, autor de canções inesquecíveis. Fala aí uma. As rosas não falam? O mundo é um moinho? A sorrir eu pretendo levar a vida. Como é que é pensar na curadoria de um artista tão plural como o Cartola? O que a gente pensou para falar do Cartola era, no primeiro momento, tentar fugir dos estereótipos que as pessoas e que parte da imprensa gosta de explorar, né? Então a gente tentou, na verdade, colocar o Cartola no lugar do poeta que ele sempre foi, esse compositor grandioso com as canções lindas. A gente, na verdade, enquanto curadores, a gente pensou, na verdade, em seis eixos onde a gente pudesse contar e ouvir a história do Cartola e ver, né? Porque essa é uma ocupação bastante visual, sensorial, né? Então as pessoas podem ouvir a história do Cartola também por esses fonezinhos, né? Onde a gente tem alguns personagens que foram importantes na vida dele, conviveram com ele, são parceiros, compositores. Aqui é um eixo em que a gente tem vídeos com artistas diversos declamando a poesia do Cartola, né? Ainda é cedo, amor. Mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora da partida. Chora, disfarça e chora. Aproveita a voz do lamento que já vem a aurora. Alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente o dissabor. A gente tentou contemplar o Cartola ao longo da sua vida, destacando momentos importantes, né, da vida dele, encontros importantes, né? Aqui a gente chega no eixo, né, no terreiro que ele ajudou a fundar, que é a Mangueira, né? Em 1928 ele funda a Estação Primeira de Mangueira, junto com o Carlos Cachaça e outros parceiros. Aqui a gente chega na casa dele. Uma casa, né? Uma casinha na varanda. O Cartola gostava muito de jardinagem e nas fotos que nós vimos, tinha uma porção de fotos que o Cartola ou tá na varanda, ou tá na janela sozinho, ou tá na janela com a Zica, né? Então, isso foi uma coisa que a gente discutiu bastante. Falei assim, gente, vamos criar esse ambiente para que as pessoas possam sentar na varanda e ficar escutando o Cartola cantar, né? Bonito isso. É o máximo. E tá cantando O Mundo é um Moinho, que era a música que o pai dele mais gostava.
E aqui a gente entra nesse espaço delicioso. Aqui o Cartola cantando a Vera, né, vamos dizer, nesse vídeo. Já vem a aurora, a pessoa que tanto queria, antes mesmo de raiar o dia. A gente também procurou não trazer nenhum acadêmico necessariamente falando sobre o Cartola, nada disso, mas ele dizendo dele mesmo para nós. Então, por isso que a gente assistiu tantos vídeos, a gente leu tantos os manuscritos, conversamos com a família, conversamos com os amigos. Eles foram trazendo o Cartola para a gente e o Cartola foi dizendo quem ele era. Então, essa exposição é ele. Um grupo de artistas do segundo escalão espera na coxia pela hora de entrar em cena. É neste momento, fora do olhar do público, que eles falam sobre a vida, o trabalho e todos os momentos de sucesso ou de fracasso na carreira. O Grande Sucesso é um espetáculo bem-humorado, provocativo e a trilha musical original é tocada ao vivo pelos próprios atores músicos. Alexandre Nero era músico e compositor muito antes de ser ator. Junto com outros artistas, cada um com um talento, surgiu o espetáculo O Grande Sucesso. Nada de um coração que farta de sofrer de amor, nada. Tem atores, musicistas, músicos, clowns, atores. Como é que é aqui a experiência de cada um? Eu nunca estive no palco para fazer as pessoas rirem, por exemplo. Nunca. Isso foi uma sensação totalmente nova para mim. Então, é muito divertido, é desafiador, né? Uma coisa é pensada desde o início, quando a gente começou a engatinhar o projeto, que eu queria que fosse um musical, mas que, obviamente, que não fosse um musical tradicional, queria tentar alguma coisa, porque é uma potência muito forte no Brasil hoje. O musical chegou, né? Ele chegou, né? Virou, se transformou numa potência que há uns anos atrás não era. Mas esse não é um musical tradicional, definitivamente, né? Não é. Definitivamente não é. No palco, atores coadjuvantes esperam a hora de entrar em cena. E para passar o tempo vale tudo. Cantar, dançar, tocar, refletir, filosofar. Nós estamos aqui dentro. Não, nós não estamos em lugar nenhum. Este lugar aqui não existe, isso aqui é um não lugar. E a ideia de sucesso e fracasso, não só no sentido artístico da coisa, que claro que é encenada com atores, na coxia, mas é de sucessos e fracassos da vida, de se tentar coisas e não, enfim, de conseguir coisas e nem sempre consegui-las e nem por isso desistir e nem por isso se achar um fracasso porque não conseguiu. Nunca conheci alguém que tivesse levado porrada. E por que a escolha da coxia, né, para ser aí o palco, na verdade, desse espetáculo? É intrigante, né, porque ela não é, a gente fala isso na peça, que não é a vida real, porque você já não está mais no mundo, na correria lá fora, mas também ainda não é o palco, ainda não é a fantasia. Então é um lugar misto, é um lugar suspenso, onde muita coisa acontece na nossa cabeça. O ator passa muito tempo da sua vida dentro desse lugar aqui, sem luz, sem janela, fora totalmente do tempo externo, do que está acontecendo lá fora, né? Lá fora fica tão nonsense quanto o que a gente cria aqui. Competentes, imaculados, infalíveis, invioláveis, inocentes. Tem uma das músicas que é do lado de cá, tá certo? É isso? É do lado de cá. Lá o cá, não sei. Lá o cá. Eu tenho um pouquinho pra lá de lá, do lado de cá. cá. Essa é incrível. No lado de lá tem sempre sol, tem gente linda de olhos azuis e pele bronzeada, sempre aplaudindo e reverenciada. No lado de lá a vista é linda, o mar é limpo, os dentes todos brancos são creme dental. No comercial, no lado de cá na zona a gente toca à noite e ganha R$100. Completo o aluguel com esse musical.
E daqui a pouco o fim e, vamos dizer, recomeço de uma das mais influentes editoras do país, um projeto independente, mantém a chama da Kozak Naif. E você também vai ver algumas exposições muito interessantes que estão em cartaz aqui em São Paulo. Dá uma olhada. Mais uma editora independente surge em São Paulo e está todo mundo curioso para saber mais sobre o trabalho da Ubu. 2 das 3 sócias integraram a equipe da cultuada Kozak Naif, editora que fechou as portas no fim do ano passado depois de uma história de 20 anos. A gente está aqui para conversar com elas. Florência Ferrari, Elaine Ramos e Gisela Gasparian são as nossas convidadas. Boa noite, tudo bem? Pois é, e aí, uma editora nova, num mercado editorial brasileiro que é sempre tão conturbado e que vem apresentando números de queda. O que fez com que vocês tivessem a coragem e a ousadia de lançar uma editora nesse momento? Bom, era inevitável, né? Bom, a gente se viu diante do fechamento da Kozak de uma comoção enorme. E a gente sabe fazer livros, é o que a gente sabe fazer. Então, a gente decidiu que a gente gosta. E a gente decidiu, então, continuar fazendo numa escala do possível dentro desse contexto que você está falando, de uma crise grande no mercado, no país, etc. Mas com uma escala pequenininha, continuar fazendo dentro do possível aquilo que a gente acredita, que é botar a gente para conversar junto e criar projetos que façam sentido discutir hoje, né? A Ubu vai correr atrás desses leitores da Kozak, desse público, para abocanhar esse público que vai ficar um pouco órfão? Em grande medida, sim. Eu acho que não tem como a gente dar conta na escala que a Kozak foi, né? Porque a Kozak já tinha um trabalho de 20 anos e um trabalho com um mecenato, já tinha um catálogo muito grande. Agora a gente vai num outro ritmo, com uma estrutura muito menor. Mas, de alguma maneira, o design dos livros, por exemplo, é o trabalho que eu fazia lá e que eu vou continuar fazendo, né? Claro que sempre tem adaptações, diferenças, mas em grande medida, sim. E eu fico pensando, você que está de olho mais na parte financeira, que para uma editora ir para frente hoje no Brasil e na verdade, para vocês, né? Qual que foi a preocupação maior de vocês para montar essa estrutura e para que ela fosse sustentável, para que ela e também no futuro apresentasse bons resultados, né? Eu acho que a gente começou com... Bom, enfim, acho que a gente sai de um ponto de partida que é muito diferente das outras editoras, que a gente sai com 35 títulos que já foram testados no mercado. Que são os que a gente trouxe da Kozak Naif, então que a gente negociou. São livros que a gente comprou da Kozak. E que a gente vai... É de um universo dos livros mais vendidos da Kozak ou não? Sim? Sim. Entre os 200 mais vendidos, são 35. Mas são Vocês livros, compraram mas são livros de caráter mais universitário, são livros adotados em universidades, livros que têm uma venda não muito alta, mas constante e
de longa vida, digamos. Então partindo disso já dá uma você já sai... Bom, primeiro que você já se apresenta para a livraria e para o público com, enfim, consistência, com volume. Não é, assim, 1 ou 2 títulos que você está lançando. Você está lançando de cara, nos próximos 2 anos, 35 títulos que, enfim, já estavam no mercado. Então, eu acho que isso já dá uma segurança financeira para a gente, do ponto de vista de receita. Do ponto de vista de custo. A gente tem uma estrutura mínima. É assim, nós somos nós 3, a gente está num coworking no Largo do Aroche. A gente tem mais uma pessoa de comercial, uma pessoa de marketing part-time, que ela não está nem o tempo todo com a gente, mas ela é ótima. E a gente tem 2 estagiárias. Entendi. E é isso. E, então, a nossa estrutura é muito pequena e até a gente conseguir começar a provar e começar a ganhar mais escala, a gente não tem nem como crescer. Vocês acham que existe... É claro que vocês acham isso. Existe um mercado para esse novo empreendimento aí. E o que é que vocês vão mostrar para a gente? Qual é o perfil dessa editora? Então, é uma editora que vai fazer tanto livros que são referência, livros clássicos, mas que tem algum sentido serem publicados hoje. Então, por exemplo, a gente está publicando, saindo com essa edição dos Sertões, que é um livro do começo do século, e que a gente acredita que, além de ser uma referência para formação da literatura e da identidade nacional brasileira, etc., que ele é conhecido, ele faz sentido ser publicado hoje. As questões que estão debatidas no livro fazem sentido hoje ainda. Tem uma geração enorme de pessoas que ouviu falar dos Sertões, mas não leu e não sabe que o livro é um livro emocionante, delicioso. É uma história de guerra, de jagunços que armam armadilhas para soldados. Enfim, tem uma maneira de recolocar uma obra clássica de uma maneira nova e trazer novos leitores para as novas gerações, porque também é como uma vocação nossa fazer as pessoas chamar a atenção de determinadas coisas importantes para um público novo, né? Entendi. E, ao mesmo tempo, publicar livros contemporâneos mesmo. Então, tem aqueles outros livros que a gente selecionou entre os que a gente está publicando da COSAC, que é um livro sobre... Esse aqui é um livro sobre arquitetura contemporânea. Então, são entrevistas com os maiores arquitetos do mundo, Cisa, Koolhaas, o Jean Nouvel, o Herzog de Meuron, enfim, esses grandes arquitetos do mundo, que é um arquiteto que faz perguntas para os arquitetos. Então, é uma conversa bem entre conhecidos. Assim. E o outro é o Design para o Mundo Complexo, que a Helena pode falar mais. É um livro que já é muito adotado nas universidades de design. O Rafael Cardoso é um professor muito conhecido e é um livro que fala da relação do design com o mundo contemporâneo também. Então... Agora, vocês não vão ter nenhum livro de colorir, né? Para puxar venda, nenhuma autoajuda. A nossa ideia é a gente adequar a nossa estrutura a esse tipo de livro que vende 3 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil. A gente não tem nenhuma pretensão de achar um título que vai vender 50 mil exemplares. Entendi. A gente quer fazer o caminho contrário, que é ter esses títulos que a gente sabe quanto vendem. A gente tem experiência da COSAC para saber o quanto esses livros vendem. E livros, mesmo os novos, a gente mais ou menos já consegue mapear o público. E aí fazer o contrário, o custo que a gente pode ter para fazer este tipo de livro. Entendi. Né? Então, não montar uma coisa esperando uma aposta que venda 50 mil. A gente não tem essa pretensão, assim, é outro projeto mesmo. Tem uma história que todo mundo está comentando muito sobre os livros da COSAC que ainda não foram vendidos e que estão num galpão. E aí vem para a gente imagem de muitos livros que podem ser destruídos, né? Porque a COSAC fechou o ano passado e o comunicado que passaram que se não vender esses livros até no dia 31, até o final desse ano, eles vão ser destruídos. Isso é uma prática comum de editoras? As coisas acontecem assim mesmo? E vocês, como mulheres dos livros, como é que vocês sentem essa notícia dos livros sendo de milhares de exemplares que podem ser destruídos? É horrível, né, de pensar, porque, inclusive, boa parte desses livros que eventualmente possam ser destruídos, a gente trabalhou anos neles, né? A gente tem um envolvimento profundo com boa parte deles.
Agora, eu acho, na verdade, essa imagem dos livros indo para a Para é uma imagem terrível, mas isso acontece muito, na verdade. Então, o livro, para ser estocado, ele tem um custo e as editoras em geral, quando elas não conseguem vender um título, erra a tiragem e tal, é muito comum mandar livro para a Para. As grandes editoras fazem isso. Entendi. Agora, a COSAC, o ideal seria que conseguisse doar para alguma instituição. Eu acho que... Pode doar. É que não pode. O que eu acho é que o Charles fez a parte dele, eu acho que devia Charles, ter... a gente está falando do dono da... o Charles COSAC, ele investiu, às vezes, dinheiro próprio, às vezes não. Totalmente dinheiro próprio para que essas edições fossem feitas. Estocou elas até onde foi possível, mas e os livros que estão lá são de muito boa qualidade. Então, também tem uma coisa de tentar sensibilizar, não sei, instituições que possam comprar os livros, que façam uma proposta de compra a preço de custo e distribuir para bibliotecas. Sabe, tem outros atores que estão na sociedade que poderiam, sim, fazer algum acordo e salvar esses livros. Não é uma questão só do Charles. O Charles, eu acho que ele fez muito. Mas ainda, a sociedade pode estar mobilizada para tentar, então, salvar esses livros, já que essa comoção existe, né? Muito bem. Boa sorte para vocês. Estaremos de olho nesses lançamentos todos. Quantos livros por ano vocês pretendem lançar? 10. Bom, 10 novos, mas a gente tem esses livros que a gente vai ir relançando dessa lista que a gente comprou da COSAC, então no ano que vem provavelmente uns 25. E também a gente fez um site muito bacana. E o site é super bacana porque também é um site livraria, né? Porque tem uma curadoria de vocês aí para livros, para documentos de outras instituições importantes, como o Instituto Moreira Salles, por exemplo, né? Não só os nossos. Exatamente. Que livros que você não encontra muito facilmente em livrarias, porque essas instituições têm dificuldade de comercializar, eles não têm um departamento comercial. Então, esses livros desaparecem. Livros que foram patrocinados, livros de artista, enfim, que somem. E aí a nossa ideia é um pouco garimpar e achar algumas joias. Aos poucos, a gente vai aumentar esse acervo com essa ideia de garimpo. Qual é o site para a gente fechar, então? Olha lá. www.ubueditora.com.br. Muito bem. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, viu? A gente sempre torce para que tudo dê certo nessa área. A gente sempre torce. Muito obrigada. Bom, você que é do interior ou do litoral, tá na hora. Preste atenção, hein? Nossas agendas das atrações que rolam essa semana. Há cerca de 1 ano e meio, o brasileiro Kiko Loureiro foi chamado para gravar um álbum com um dos gigantes do heavy metal, o Megadeth. O ex-guitarrista do Angra impressionou tanto a banda que participou das composições, saiu para fazer turnês e foi efetivado. Mais uma prova do prestígio é o novo vídeo da banda. A música instrumental Conquer or Die é um espaço para o Kiko mostrar tudo o que ele sabe na guitarra e no violão, hein? Kiko, o show é seu e a gente volta amanhã às 11 da noite.